Então Deus nos tirou do interior do estado do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha lá chamada Jabuticaba. Conheço. Jabuticaba é interior de Palmeira das Missões. Na época, Jabuticaba ainda era ligado a Palmeira, era um Sim, distrito de fazia Palmeira, parte, né? Depois foi emancipado e nós morávamos ali no interior, na lavoura, na roça, Morro como e eu disse, morro, no né? morro e morro. Uma família muito simples, pobre. Meu pai sempre foi uma pessoa trabalhadora, mas nunca adquiriu bens. E a gente morava ali no interior, nas terras do meu avô. Meu avô tinha uma chacrinha, que eles chamam, e aí meu pai morava cuidando dessa terra para ele e trabalhava na roça, produzindo alimentação, porque a gente só trabalhava pelo alimento mesmo, né? Eu sou de uma família de 12 irmãos. Nossa. 12. Era 13 e faleceu um, né? Mas em casa só estava eu e o meu irmão mais novo. O resto já tinha ido. ido, porque são Idades mais bem Que lá é muito velhos. cultural, né? O pessoal É. atinge uma ideia, uma idade. Não tinha o que fazer Sim. na época, né? Então todos eles já estavam trabalhando, uns aqui na Grande Porto Alegre, outros estavam no Paraná, e cada um fazendo a sua vida, né? E eu, como era mais novo, só um irmão abaixo de mim, a gente estava em casa ainda ajudando o pai. Nessa época eu ainda estava no colégio, estudava numa escolinha que tinha lá, eu e meu irmão, mas eu tive que sair no quarto ano. Quarto ano encerrou e o pai disse assim, olha, não consigo mais te ter na escola porque eu não tenho dinheiro para comprar lápis nem caderno. Então você tem que sair da escola. Nós não tinha nada mesmo, né? Nossa casinha era uma casinha de chão batido, terra mesmo, não tinha tábua, não tinha piso, não tinha nada, né? Depois que aconteceu que teve aí uma parte que colocou as tábuas, aí tinha um soalho, né? Não tinha luz elétrica, era luz de lampião, ou vela, quando comprava vela. A água era do rio, uma sanga que a gente chamava, passava nos fundos de casa assim. Lavava roupa lá. Lavava a roupa lá, tomava banho lá. Aí você pensa, na temperatura fria aqui do Rio Grande do Sul, do inverno, tomar banho no rio. E eu ajudava meu pai na roça. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, trabalhava com ele na roça. Eram terras não praticáveis de máquinas, era morro, então era só com um arado de boi, né? E nós trabalhávamos ali, eu tinha 12 anos, era bem magrinho, mas eu tive que ir para a roça trabalhar com meu pai. Arando a terra, trabalhando com os bois, cuidando dos animais, alguma coisa que a gente tinha em casa. Porém, nessa idade mesmo, de 11, 12 anos, eu tive muitas experiências com Deus. E eu tinha sede de Deus. Com 12 anos, vontade de querer Deus. Eu sonhava em estar na igreja ou estar em um púlpito pregando. Esse era o meu sonho. Já tinha esse Já sonho? tinha. Eu ficava na roça me imaginando e tal. A igreja que nós congregava ficava a uns 5 quilômetros de distância. Subia uns morros, atravessava perto de um mato. E eu não perdia culto. Eu ia em dias que nem culto tinha. Chegava lá, o pastor dizia, não, volta, hoje não tem culto. Voltava eu 5 quilômetros caminhando para casa. Meu Deus. Não, eu nunca me imaginava chegar atrasado na igreja. Porque na minha mente eu dizia, se eu chegar atrasado eu vou perder alguma coisa, não sei o que aconteceu. Então eu estava na igreja sempre antes de começar. Entendeu? E essa sede de Deus nos levava também em casa. Minha mãe era uma mulher de muita oração. Orava muito e instituiu em casa todos os dias culto doméstico. Todos os dias. Não importa quem chegava, quem saía. Lá estávamos nós no culto doméstico. Qual era a liturgia do culto? Era a leitura da Bíblia, era hino da harpa e oração. Eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão. Todas as noites. E uma noite daquelas foi interessante que Deus veio e falou com nós muito forte ali naquele culto. Estava só nós 4. E eu me lembro que Deus tomou minha mãe em profecia. E ela veio e pôs a mão sobre mim e Deus falou dizendo, olha, eu estou te vendo e eu tenho um projeto contigo. Nossa. Para as nações. Um menino com 12 anos de idade. Jabuticaba. Jabuticaba, no meio do mato. Rio Grande do Sul. Tímido, pobre.
Mas Deus disse, eu tenho um projeto para as nações. E Deus foi falando muitas coisas. E eu ouvi. Fiquei ouvindo e pensando, não entendia muita coisa também, né? Aí no outro dia eu fui para a roça. Trabalhar ou de pé descalço ou com chinelo, que o meu pai cortava pneu e amarrava 2 cordinhas. Não tinha dinheiro para comprar chinelo, ele cortava às vezes borracha de pneu, furava, botava as cordinhas ali, era o chinelo que a gente tinha. E eu estava arando a terra aquele dia, e eu parei pensando no que a mãe tinha falado, na verdade Deus através dela, e eu ouvi uma voz que disse assim para mim, olha, tudo que você ouviu ontem, esqueça, nunca vai acontecer. Vocês são pobres, tu é tímido, tá aqui no meio do mato, ninguém conhece, nem sabe que vocês existem. Então, é aqui o teu futuro. Às vezes de longe eu olhava, passava um avião, os aviões que fazem rotas, né? Mas bem pequenininho, lá em cima eu ouvi o barulho e eu pensava, digo, será que eu vou ser político? Porque eu acho que é só político que anda de avião, eu pensava, né? Político de jogador de futebol. Mas aí eu continuei trabalhando e parece que eu quis dar ouvido àquela voz. Uma voz de desânimo, né? Mas logo em seguida veio outra voz que falou comigo e disse, ei, eu sou Deus que prometo. Cumpro as minhas promessas. Aguarde o tempo, porque o tempo vai chegar. Nossa. Uma batalha espiritual ali no meio, quarado. Para um menino, atrás de uma junta de boi, né? Batalhando, né? A voz de Deus e a voz do diabo. Mas a voz de Deus sempre prevalece. A voz de Deus sempre prevalece. Aí eu parei, que eu estava naquela confusão, digo, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que na igreja a gente sempre pedia, os pregadores, eu sempre ouvia os pastores, os obreiros falar, Deus dá sinal, pede um sinal para Deus e tal. Eu parei, vou pedir um sinal. Se é Deus mesmo que falou comigo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas tem que ser aqui agora, no meio da roça. Olha, foi assim tão rápido, parece que quando você liga uma lâmpada, né? Puf! Desceu o fogo do céu no meio da roça. Glória a Deus. E ali Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, para mim, aquilo ali foi um carimbo, um selo. Literalmente o selo. Deus é Deus. Ai, e aí eu saí correndo para casa, deixei os bois na roça, larguei tudo e fui. Minha mãe se assustou quando eu estava chegando em casa. Aí quando ela viu que eu estava cheio de Deus, ela se alegrou tanto, né? Nossa. E ali Deus